Fala, rapaziada do Legasolina, você também, meu amigo, aí, torcedor de outros clubes, o N Assis aqui com vocês. Rapaziada, nesse vídeo aqui eu quero falar um pouco, dar uma resposta ao senhor Enderson Moreira, técnico do Novo Horizontino, e também bora falar um pouco sobre o time do Remo. Primeiramente, vamos falar aqui sobre o time do Remo, né? Ontem o Remo conquistou um empate contra o Novo Horizontino, que o Remo poderia muito bem ter vencido o jogo no segundo tempo. Jogou melhor que o Novo Horizontino, teve as melhores oportunidades, teve um contra-ataque ali, 3 contra 1 que o Janderson, né? O Janderson. Janderson, futebol não é só correr, Janderson. Futebol é pensar também, cara. Se você tem um QI da porta aqui de casa, você não vai conseguir entender que aquela bola você tinha que tocar de lado pro Pedro Rocha. Não tentar enfiar uma bola num campo desse horroroso pro João Pedro, arranque de balsa. Que ainda se esforçou pra chegar na bola, né? Ainda se esforçou ainda. Então, é complicado. Mas o Remo teve uma bola na trave também do Sávio, né? Na cobrança de falta ali. Mas o jogo terminou 1-1 mesmo. Poucas oportunidades claras de gols, é verdade. Um campo horroroso. Daqui a pouco a gente fala mais um pouco sobre o campo, né? E o empate que pro Remo, devido às circunstâncias do que foi a partida, o Remo jogou um primeiro tempo totalmente mal. Bom resultado, tá? Agora o Remo tem a obrigação total de ganhar os 2 jogos e garantir o passe dele para a Série A do Campeonato Brasileiro. Caso contrário, vai ficar no meio do caminho, porque não acredito que Criciúma e Goiás não farão menos do que 62 pontos. E, gente, se o Remo fizer a mesma pontuação desses times, ele vai ficar atrás porque esses times aí têm mais vitórias que o Remo. Ontem foi o 14º empate do Remo no campeonato. O 14º. Tá? São 14 jogos. Você multiplica ali, né? 14 por 3. Você vai ter simplesmente 42 pontos disputados e o Remo ganhou 14. Então, gente, fica muito claro os tropeços que o Remo teve. Não só no jogo de ontem, tá? Quando ele teve oportunidade. O Remo também teve um jogo também com um jogador a mais. Praticamente o segundo tempo inteiro contra o Coritiba, fora de casa, e o Remo não aproveitou a oportunidade. Então, isso já vem se repetindo, né? Não é a primeira vez que isso acontece nesse campeonato em si. Bom, agora eu quero falar um pouco sobre críticas, né? Porque ninguém gosta de ser criticado. Quem é que gosta de ser criticado? Se eu for aí criticar um de vocês aí nos comentários, vocês vão ficar com raiva, não vão? Mas é necessário. Principalmente quando você está falando de futebol, aonde é um esporte de rendimento. Quando eu venho aqui e faço uma crítica a um jogador, eu não estou criticando ele porque, eu não gosto de fulano. Não, eu estou criticando ele em prol do clube. Porque eu quero um clube melhor. Porque eu sei que o cara, ele não tem condições nenhuma de ser titular. Quando você perceber que as minhas críticas nesse sentido, apesar de serem enérgicas, mas sempre pontuais, sempre ali no ponto necessário, tá? Você vai gostar do meu trabalho. Você vai respeitar o meu trabalho, você vai entender que o meu trabalho aqui é em prol do clube. Eu não utilizo a instituição para me zoar a instituição. Eu não utilizo. Você nunca vai ver eu zoando o Remo aqui. Tem gente que faz isso em troca de like. Eu não faço. Você não vai ver nunca eu ficando contra a torcida aqui. Jamais. Nunca debochando de vocês. Nunca. Porque o meu trabalho aqui, por mais que muitas das vezes eu eleve o tom, e principalmente eu busque, né, uma melhora na questão do clube, o meu trabalho aqui, ele é para o torcedor. O que eu quero é um Remo bem. O que o Remo está fazendo nessa temporada é o que eu quero que o Remo daqui para frente faça. Seja sempre protagonista, ou um dos protagonistas, não o coadjuvante. A camisa do Remo é muito grande, a torcida do Remo é muito grande para o Remo ser um coadjuvante e a gente se contentar com isso, com falácias, conversas fiadas que a gente ouviu nos últimos anos. É por isso, tá? Outra questão também que é muito importante da gente pontuar aqui, Guto Ferreira. O Guto Ferreira faz um trabalho excelente no Remo. Isso não quer dizer que a gente não tem que pontuar que o Pedro Castro não tem condição de ser titular no Remo. Isso não quer dizer que a gente não tem que pontuar que o Jadson não pode mais jogar na ponta. Como ele botou ontem o Jadson. O Jadson tá lento, o Jadson tá pesado, o Jadson tá gordo. O Jadson, desde aquela lesão, infelizmente, não é mais o mesmo cara.
O Pedro Castro, desde quando pisou no Bainão, a gente já viu que ele não teria condições. Mas o Guto vem com essa pachorra, essa conversa fiada de que o GPS dele é o que mais corre. Sai daí, Guto. Toda hora que eu vejo esse cara em campo, ele tá andando em campo, caminhando em campo. Aí você vem me falar que ele corre o jogo todo. Pelo amor de Deus, o Klaus ontem tava rifando bola pra frente, pô. Porque o cara não aparecia, não dava condição pra ir tocar a bola pro cara. Então, meus amigos, é isso, tá? Eu já falei aqui sobre essa questão aí do Pedro Castro. A gente vai conversar muito durante a semana. O meu alento é que o Caio Vinícius volta. E aí, o meu medo é que a lateral direita tá vaga, né? Meu medo é o Pedro Castro aparecer por ali. Do jeito que ele é essencial, que ele corre o campo todo, segundo nosso querido treinador, Guto Ferreira. Capaz do Pedro Castro aparecer do lado direito, jogando um lateral direito. Tô com muito medo disso acontecer, tá? Muito medo. Mas precisamos sim sempre comentar sobre essas coisas, porque a gente não pode, a gente é torcedor, cara. A gente não pode ver um time jogar como o Remo jogou ontem e dizer, não, tá tudo certo, vamos conquistar o acesso. Gente, se não entender que são 2 jogos da vida, o Remo vai ficar no meio do caminho. E tudo que a gente lutou até agora vai ser em vão. Contra o Avaí, não vem com esse papo de que o Avaí vai entregar, porque não vai. Vai ser jogo duro, vai ser jogo difícil. Mesmo que o Avaí já esteja de férias, né? Porque ontem foi a última chance dele de disputar o acesso e ele empatou com o Vila. Mas ele não vai entregar o jogo fácil pro Remo. Não acredite nisso. Eu acredito que eles vão botar time titular contra o Remo, tá? Não vão poupar jogador, não. Até porque pode rolar uma malinha. E aí vocês sabem, né? Isso. Grana é acima de qualquer rivalidade. Não tenha dúvidas disso. Bom, falando agora aqui sobre Enderson Moreira, tá? A gente vai falar muito ainda sobre o Avaí durante a semana, tá? Vamos falar aqui sobre Enderson Moreira. O Enderson Moreira ontem, né? Ele levantou algumas questões. Tipo, coisas absurdas, coisas hipócritas que eu quero aqui falar com vocês. Ontem na entrevista coletiva dele, ele disse que a arbitragem tirou a chance deles ganhar. Não foi a arbitragem. O árbitro fez o que ele deveria ter feito. O senhor Vagninho, né, o atacante, o cabeça de moralidade, ele vai nas costas, um carrinho, uma tesoura por trás. E é antes mesmo do VAR ser criado. Tesoura por trás, do jeito que foi. Ah, mas ele pegou na bola, foi só na bola. Sai daí, Enderson Moreira. Sai daí, cara. Para com isso. Que bola o quê, cara? O cara pegou só a perna do Marcelinho. Que acidente de trabalho. O cavalo mordeu sua cabeça, cara. Acidente de trabalho. O cara quebrou a perna, quase quebra a perna do menino. O cara tava de costas, não teve nem ação pra se defender, pra pular, pra não receber o carrinho. Foi totalmente desnecessário a entrada. E era pra vermelho sim. Corretíssimo o árbitro não expulsar. Agora eu preciso falar agora sobre o que ele falou, né? Ajudas externas. Como é que ele falou também? Populismo, né? Porque é aquilo, gente. O fato do Remo estar brigando aí chamou muito a atenção porque muita gente apoiou o Remo. Páginas grandes, né? Influenciadores. Alguns querendo ganhar os likes, o hype que o Remo tá dando, né? Tudo isso. E a gente entende, né? A gente entende isso, não tem problema nenhum, tá? Eu não vejo problema nenhum nisso. Mas muitas páginas grandes, jornalistas grandes também, né? O próprio Thiago Life chegou falando que quer que o Remo suba para a Série A, que seria muito bom ter o Remo na Série A novamente, futebol do Norte. E muita gente torcendo para o Remo, isso causou uma certa comoção. E é claro que incomodou o Enderson Moreira, que treina um clube que saiu de Novo Horizonte, ninguém usa... Você já viu alguma camisa do Novo Horizontino em algum lugar aí? Eu nunca vi. Eu nunca vi uma camisa do Novo Horizontino em lugar nenhum. Porque é um clube cidade. Aí ele fala sobre recurso de governo, né? Vocês acham mesmo que a prefeitura de Novo Horizonte não tá bancando o Novo Horizontino? Não tá botando uma grana ali? Então quer dizer, um clube que não vende camisa, que o sócio torcedor é pequeno, né? E outras questões, vai sustentar como, Enderson Moreira? Quem tá pagando o seu salário, Enderson Moreira? Quem que você acha? É um empresário. Então tem sim gente botando dinheiro aí. Outra coisa, você falou de um trabalho sério. Um trabalho sério com esse gramado aí? Horroroso? Gramado de Série D de Campeonato Brasileiro? Isso é um trabalho sério? Os times da Série A ano que vem, se o Novo Horizontino porventura subisse, ou subir, o Flamengo vai jogar nesse gramado horrível aí? É isso? Isso aí é trabalho sério?
É, porque o Bainão tinha 2 buracos. Não, o Bainão não tem condição de jogo. É muito ruim. É horroroso. O gramado do Bainão. E esse pasto aí de ontem, só faltou 3 cavalos pastando ali. Pra ser um pasto. Porque era um pasto. E ontem os jogadores escorregando toda hora. Uma lamaçal gigantesco. É assim que você quer um futebol sério, Anderson Moreira? Para de ser hipócrita, cara. Para de ser hipócrita. Não fala merda, não. Não fala merda, não. Ontem não teve interferência de resultado. O Remo ontem não ganhou o jogo por incompetência do próprio Remo, que teve chance e não fez os gols. Mas você vir falar de ajuda? Que ajuda? Quantas vezes times pequenos aí de São Paulo vieram aqui e assaltaram o Remo, Marília, Santo André, ganharam o Remo no apito. Não tinha VAR na época. Agora tem. E ontem o VAR foi correto. Imparcial totalmente. Totalmente imparcial. Olhou lá, viu que o lance era para expulsão, expulsou. Tá certo, correto. Correto. Diferente do que você tá falando aí. Sobre grana, né? Não sei se você sabe, mas o Matheus Friso tem um dos maiores salários da Série B do Campeonato Brasileiro. Matheus Friso. E ele não joga no Remo. Ele joga no Novo Horizontino. Ano passado, tava no Coritiba. Vocês acham mesmo que o Matheus Friso vai sair do Coritiba para ir pro Novo Horizontino para ganhar menos? Não. Não vai. O Clube do Remo, só para encerrar, tá? Só para encerrar esse assunto aí de grana. O Clube do Remo em 2022 foi uma das maiores folhas da Série B, da Série C, em 2022. Fábio Mendes tirou o escorpião do bolso, montou um time caro, mas o time não deu certo. Em 2023 era o maior elenco em termos financeiros da Série C, com jogadores renomados, ganhando ali 50, 60, 70 mil. Isso são salários altíssimos para o padrão da Série C. Não conseguiu acesso. Inclusive brigou para não cair. Em 2024, ano do acesso, o elenco do Remo era o mais caro. Só que, olha, Kelvin e Ribamar, ambos ganhavam mais de 100 mil reais. Juntos, tá? Juntos, a soma deles dois. Se não me engano, o Kelvin era 55 e o Ribamar era 50. Era 105 mil reais. Os dois jogadores. Mas por que ninguém falava dos gastos do Remo? Por que não tinha papo de governador, papo de COP30? Por que não tinha isso? Porque não deu certo, gente. O Remo gastou pra caramba e não deu certo. Ah, mas o governador ajuda o Remo. O Remo tava na Série B em 2021, montou um dos elencos mais modestos da competição, tanto é que caiu. O governador já era governador do estado. Ele não deu ajuda financeira pro Remo como ele deu pra Mucura ano passado, pra Mucura não cair. Mas ninguém fala isso. Sabe por que tá incomodando agora? Porque tá dando certo. Mas agora nós estamos trabalhando de maneira, como é que eu posso dizer, cirúrgica no mercado. A gente contratou jogadores que não tem nome, mas tem futebol. Isso é o mais importante. Me fala qual jogador do Remo aí que é medalhão no time. Não tem. Você pode falar do Pedro Rocha, mas o Pedro Rocha não é medalhão. Não é. Porque ano passado ele estava muito mal no Criciúma. Então, meus amigos, chorem menos e joguem mais. Porque o clube do Remo precisa se focar agora, ganhar os 2 jogos e conquistar o acesso. E ele não vai conquistar acesso por interferência de arbitragem, de governo, por interferência de CBF, não. O Remo vai ganhar esse acesso porque ele foi superior ao time do CRB, ele foi superior ao Operário, ele foi superior ao Atlético Paranaense, ele foi superior à Mucura, muito superior, aliás, ele foi superior ao Atlético, ele foi superior ao Cuiabá e ele foi igualado pela Chapecoense e ontem pelo Novo Horizontino. Ele não foi superado por ninguém até agora. Então, meus amigos, não tem como dizer que o clube do Remo está subindo por incentivo de ninguém. Ele correu atrás para chegar onde ele está agora. Ponto. Deixa aí nos comentários. Até o próximo vídeo. Tchau.